Olá, pessoal! Sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC. Nessa sessão, a gente recebe especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para a gente conversar aqui a partir de peças que formam o acervo do SEDOC à Tarde. Hoje a gente está aqui com o professor Luiz Vitor Castro Júnior, mas ele vai se apresentar melhor. Tudo bem, professor? Tudo bem, como é que tá? Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite. Eu sou o eterno discípulo do mestre João Pequeno. Convivi com a capoeira ali no centro histórico da cidade de Salvador, ali no Largo Santo Antônio, no antigo Forte de Santo Antônio, né? Desde 1986 com o mestre João Pequeno. E a partir daí eu acho que ele foi o meu grande incentivador para percorrer uma carreira de estudo e pensando a capoeira como pesquisa e depois caminhando pela universidade, né, e fazendo esse trabalho direcionado, estudando a capoeira a partir da pesquisa, né. Então, eu sou professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e a gente tem lá um grupo de pesquisa chamado Arte do Corpo, Imagem e Imaginário, que procura discutir e entender um pouco esse fenômeno da cultura popular, né, trabalhando com a fotografia, com o cinema, enquanto dispositivo de pesquisa, né? Então, minha trajetória, toda a trajetória acadêmica, ela vai sempre sendo nessa caminhada a partir desses estudos da cultura do povo, da cultura popular. A capoeira é chamada de dança, de luta, de brincadeira. Como é que a gente pode definir, né, o que é a capoeira? Se é que tem como. Se é que tem como. Até porque o mestre Caiçara, o final do Caiçara, ele dizia assim, capoeira é capoeira. Se você perguntasse o que era capoeira, ele dizia capoeira é capoeira, ou seja, a capoeira em si mesmo. E tem uma frase que eu levo muito assim, como uma reflexão do mestre Pachinha. Ele vai dizer, capoeira é mandiga de escravo em ânsia de liberdade. Seu princípio não tem fim e seu fim inconcebível é o mais sábio capoeirista. Então veja que complexidade é essa fala do mestre Pachinha para a gente entender o que significa capoeira. Eu acredito que a gente não tem como recortar, entrar nesse jogo de capoeira é luta, capoeira é esporte, capoeira é dança. Acho que a gente entender a capoeira na sua complexidade, entender a capoeira num movimento mais global. Ou seja, você entender capoeira para entender que é importante a pessoa saber tocar, a pessoa saber cantar, né? Você tem essa coisa da musicalidade que hoje é muito forte na capoeira e isso não está desassociado entre jogo, brincadeira, luta, isso é uma dinâmica. Isso tem um campo de significação, tanto para quem joga e para quem assiste, né? Às vezes você está assistindo um jogo de capoeira e você está dizendo assim, aquele momento é luta. E talvez para aqueles jogadores é um momento de brincadeira, né? A depender do grau da técnica, da habilidade que eles já têm em função de uma história dentro dessa capoeira. Então, existe uma coisa que a gente sempre está preocupado em querer definir, conceituar. Então, eu acho que a gente trabalha com essa complexidade de capoeira, ela tem diversos elementos que ela conseguiu aglutinar ao longo desse período, eu acho que torna essa uma prática muito importante. Primeiro, enquanto arte, né? E o fenômeno da arte tem um fenômeno que é muito... que consegue capturar muitas coisas das sensações, das emoções e, sobretudo, o fenômeno do ofício, né? O ofício de mestre, o ofício desses mestres e professores que hoje tem um papel preponderante nessa dinâmica de a gente entender o que significa a capoeira. Pois é, professor, tem uma reportagem publicada por à tarde, em 1922, dizendo que, registrando um jogo no Barbalha, e aí dizendo, os capoeiras estão de volta, porque foi um período, né, que a capoeira atravessou como contravenção, né? Sim. Mal vista, muito mal vista, né? A gente até vê nos romances, né, do século XIX a descrição, inclusive, das chamadas maltas no Rio de Janeiro, né, ligadas sempre a esse aspecto de confusão, né, de baderna, né? E aí a capoeira ela veio migrando, hoje ela chega a um dos mais importantes signos culturais, né, principalmente da Bahia, né? É possível, na sua opinião, destacar o que de mais importante, né, aconteceu para que ela conseguisse fazer essa trajetória? Bom, então é importante pensar nesse período que você
traz aqui para a gente refletir um pouco, né? O que representou e o que naquele momento, né? A prática da capoeira do início do século XX, né? É um processo de criminalização da capoeira e criminalização de todas as práticas das populações negras. Então, foram práticas altamente perseguidas. Você tem um Estado, que é um Estado que se colocava como liberal, toda uma política de branqueamento, e do outro lado você tinha uma população que vivia basicamente na rua. Então, tem um trabalho que eu gosto muito, que é do professor do Antônio Viana, considerado cronista da cidade, que em função desse fato que você está colocando, que ele chamava do quiprocó, né? Quer dizer, tem um livro chamado Quintal de Nagô, né? E lá ele fala dos valentes à unha, né? Essa disputa que esses agentes sociais, essa classe trabalhadora tinha que sobreviver a partir dessas experiências. Então, você tem toda uma complexidade ali de você sobreviver em função dessas contendas, de muitos que não tinham direito ao trabalho, sim, não tinham direito a determinadas bens materiais e que precisava lidar com essa situação, né? Então, você vai ter ali na cidade de Salvador um momento muito intenso dessa coisa da ordem e da desordem, né? E esses chamados capoeiristas, esses chamados valentões, eles vão estar utilizando, né? Todo o seu arsenal, seu corpo, esse jogo de corpo, vai estar utilizando os instrumentos como faca, navalha, etc. e tal, para poder lidar com essas situações. Agora, essa é uma capoeira da cidade de Salvador, a gente precisa pensar de uma forma da Bahia de Todos os Santos, né? É uma capoeira que está se comunicando com o recôncavo baiano, né? Então, tem toda uma troca, que é uma capoeira que ela tem um dinamismo. Então, você vai ter territorialidades na cidade de Salvador, que vai ter fluxo de pessoas, tanto mulheres como homens, praticando a partir dessa sobrevivência. Claro que você tem as rodas de capoeira. Agora, já você falou do início do século, né? No século XX, mas já no final, na década de 30 e 40, você já tem um outro fenômeno, né? Que já aparece a figura do mestre Bimba, né, como um grande movimento, né? Aquilo que você vai ter a experiência do Belvedere da Sé, que é o antigo espaço da Cruz Caída, né? Que é o Parque Odeon, né? Ali existia a disputa de capoeira. Então, veja que essa prática da capoeira é sempre uma prática portuária, é a coisa do mar, né? Tá assim, e você tem toda essa movimentação aí para poder quebrar um pouco desse movimento de criminalização da capoeira, né? Esse movimento de, vamos dizer assim, que era um movimento muito perverso, um movimento muito cruel. E ali, a figura depois, em 30 e 40, aparece a figura do mestre Bimba, como aquele cara que vai fazer a capoeira do ringue, né? E misturar, né? Colocar elementos de outras formas para ele poder abrir as academias, né? Exatamente. E no outro tempo aparecem os mestres, os dois grandes mestres, de duas grandes, né, famílias, digamos assim. Exatamente. Pastinha, né? Mestre Pastinha, da capoeira Angola, e mestre Bimba, da capoeira regional, né? Então, você vai ter esse período que é uma capoeira da escrava, né? Você vai ter uma grande documentação, você falou das maltas no Rio de Janeiro. Da Bahia, você vai ter um fenômeno da chamada da vadiação, né? Isso. Olha, repare como esses conceitos que as culturas dominadas de resistência elas produzem e como que eles são fortalecidos até hoje. Então, esses conceitos de manha, mandinga, vadiação, são conceitos hoje imprescindíveis para os capoeiristas, né? Sim. Então, você falar que um capoeirista ele é mandingueiro, que ele é manha, você vai fazer a vadiação, o que um período histórico que tem uma tradução cultural de muita repressão, hoje acaba você tendo um outro movimento de tradução cultural. E eu acho que esse momento importante para a gente frisar aqui, é um momento que a gente constrói o que nós chamamos hoje de cultura da capoeira, essa cultura da manha, da mandigá, de você lidar com os imprevistos da vida, de você poder lidar com essas tensões do cotidiano, né? Então, essa capoeira que foi criminalizada, que a partir da população negra, você vai ter um afrouxamento, vamos dizer assim, porque até 1940 essa capoeira é proibida. Eu acho que o código só vai mudar em 1941 e 42. Ela tem um discurso, um aparelho ideológico do Estado para criminalizar ela, embora em Salvador você não vai ver nenhuma prática assim diretamente ligada ao código, mas você vai ter toda uma atenção das forças policiais
em relação a essas pessoas que eram chamadas e eram considerados praticantes de capoeira. Os capoeira. Os capoeiras. E sempre no plural. Então, professor, e hoje, né? Quais são o que a capoeira precisa enfrentar hoje? Eu sei que teve muitas dificuldades, nem tanto, mas no sentido de, por exemplo, quiseram trazer a capoeira para o esporte, e eu sei que houve não, a gente não quer, né? Basicamente, não vai, talvez não funcione. Bom, eu particularmente eu me interessei muito por esse período do momento de 60, né? Então você vai ter um processo de institucionalização da capoeira, essa é um processo de escolarização da capoeira, essa passagem da rua para o recinto fechado, né? A partir do momento que você tem que ter aluno, você vai se matricular, você dava uma relação de mestre e aprendiz, uma coisa muito íntima. Com o passar do tempo, você vai ter uma quantidade de alunos. Então, isso vai mudar a sua prática pedagógica, de você lidar com os alunos. De repente, é diferente você dar uma aula para 15, 30 alunos, para você dar uma aula particular, né? Então, e eles vão criar esses dispositivos pedagógicos para atender essa modificação. E no período da década de 60, eu acho que tem dois fenômenos que são hegemônicos, que vão pautar a capoeira. Primeiro, a questão do turismo, a indústria do turismo. É na década de 60 que começa a pensar o primeiro censo do turismo na cidade de Cachoeira, em 61, começa a surgir o voo internacional a partir da TAP. Então, aquelas embaixadas, elas vinham para aqui, para Salvador, e tinha sempre a apresentação de capoeira e candomblé, né? E candomblé, você tinha uma menininha nesse cenário. E é o processo de esportivização, que é a tentativa. É claro que vocês já encontram a narrativa de dizer que a capoeira é ginástica nacional, através de algumas obras, aquela coisa da ginástica nacional, mas que por trás a gente tem que ter um cuidado para não querer desconsiderar essa capoeira como uma prática genuinamente brasileira. Porque nós sabemos que isso são legados dos africanos no Brasil. Então, a questão, quando você fala que ela é ginástica nacional, que a capoeira é uma prática genuinamente brasileira, você acaba fazendo a intenção de desafricanizar essa prática, né? Então, a capoeira como esporte, você vai ter aquela experiência que eu acabei de falar do Parque Odeon, mas você começa a ter a regulamentação dessa capoeira a partir da confederação, né? E aí você tem a capoeira, um departamento dentro da Confederação Brasileira de Esporte, dentro da Confederação Brasileira de Pugilismo, um departamento relacionado à capoeira, que vai começar a organizar esses campeonatos de capoeira. Aí você vai ter os campeonatos universitários, você vai ter campeonato no Clube de Baiano de Tênis, né? No Clube Baiano de Tênis você vai ter campeonato de capoeira e tem um mestre Sena, ele é que organizava muito desses campeonatos. Então, essa é uma parte que você começa a surgir, que depois vai ter o desdobramento para os jogos estudantis escolares brasileiros, que é essa capoeira mais voltada para o esporte. Isso gera uma tensão. Isso não existe uma harmonia dentro. É o próprio conceito de cultura. Não tem como discutir cultura, não tem como discutir capoeira, que a gente está discutindo sobre sociabilidade só de uma coisa amistosa. Pelo contrário, vai ter conflitos, vai ter diferenças, um dizendo que você é a favor, outro dizendo que vai descaracterizar, que vai mudar, e etc e tal. A gente tem aqui, professor, o seu trabalho, né? Encruzilhadas Fotográficas, né? De Marcel Galteró. Isso. Quando o Corpo na Capoeira é Festa e Labuta, 1940-1960, né? Um trabalho belíssimo, porque é análise de imagem, né? Fotografia. Fotografias, né? E também, claro, né? Uma análise fotográfica abalizada, né? Então, o senhor falar um pouco, né? Sobre esse trabalho. Esse trabalho eu fiz no pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, coordenado pela professora Marta Abreu. E esse trabalho eu tive a possibilidade de entender um pouco mais a capoeira a partir dessas fotografias, né? Então, uma fotografia como uma fonte histórica, como um dispositivo. E só para a gente ter uma dimensão, se você pegar essa foto aqui da capa, que é uma foto que eu adoro, né? Isso aqui é na festa do Rio Vermelho, olha o presente. Olha aqui que Fred Abreu dizia assim, aqui é a galantia da capoeira, né? Então, essa é uma foto, por exemplo, da década de 40, que você está enredado na criminalização, num discurso perverso, e que esses caras estão
aparecendo de uma outra forma, eles estão se trajando de outra forma. É isso que eu fico impressionada. Eles estão digamos assim, hoje um esporte fino, Exatamente. no mínimo. E aquela coisa, porque você tinha que andar no street, Alinhado, você né? tinha que dar. Então, isso ajuda a capoeira a ocupar esses espaços. E aqui tem coisas interessantes nessa foto que você vai ver ele jogando capoeira com um cigarrinho, de chapéu, as pessoas assistindo, porque era uma narrativa de você seduzir o outro para poder que as pessoas entendam a capoeira para além dessa visão preconceituosa que se tinha na época, né? Então, ó, você tem aqui essa festa e a festa da segunda-feira da Ribeira, que esses capoeiristas eles vão estar presentes. Ó, tem um manuscrito do mestre Noronha que ele vai dizer onde esses capoeiristas estavam presentes, tanto nos lugares durante o ano como nas festas populares. Nas festas de largo, né? Nas festas de largo, exatamente, a capoeira sempre presente. E aqui eu trabalho com uma ideia que eu acho que para mim é muito importante hoje, que eu levo como um grande ensinamento que eu aprendi com o mestre João Pequeno, que é conviver com o não saber. Você convive com o não saber. Por mais que o capoeirista tenha anos de experiência, mas ele convive com o não saber. E é justamente no não saber e no não conhecer que se dá potência criativa de você ressignificar outras coisas. Então, às vezes, você pode estar jogando com a criança, mas ela pode dar um golpe que você fala assim, tá vendo que eu não sei tudo? Eu acho que isso é importante. Através dessas fotografias, eu tento fazer um pouco dessa viagem, né? Como assim posso falar dessa viagem. Gente, professor, a gente quer lhe agradecer muito, viu? É sempre agradeço. Maravilhoso falar de capoeira. Poxa, foi tão rápido. Mas sabe por quê? Conversa boa passa rápido. Gente, e é isso, viu? Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.